Imagine que você está em 1954, você trabalha no aeroporto em Haneda, Tóquio, é o auge da Guerra Fria, e de repente um homem chega, um homem um pouco estranho, parece um tanto quanto preocupado, e aí ele fala que ele mora num país chamado Taurê. Chama seus colegas, as pessoas que trabalham no aeroporto, e pergunta onde raios é Taurê. Você investiga esse lugar e descobre que ele não existe. E isso possivelmente pode ser ou uma fraude deste homem querendo se passar por um outro morador de outro lugar, ou até mesmo um espião, já que nós estamos tratando de um momento de Guerra Fria. Como uma medida de cuidado, esse homem é colocado sob vigilância, ele é levado para um quarto de hotel e na manhã seguinte ele simplesmente some, sem deixar nenhum vestígio. Seria essa o primeiro caso de viagem no tempo, ou talvez a comprovação de multiversos? A história. Em 1954, então, um homem não identificado, ele aterrissou nesse aeroporto em Haneda, em Tóquio, e ele trouxe algumas malas e documentos, algumas coisas do tipo. Aparentemente, ele falava que era uma viagem de negócios que ele estava fazendo, e ele vinha de um país chamado Taurê. E ele afirmava com muita certeza que esse país existia. Inclusive, ele dizia que esse país ficava entre a França e a Espanha. O problema é que ninguém que trabalhava no aeroporto de fato conhecia esse país. Eles procuraram provavelmente mapas, fizeram algumas ligações e nada de encontrar esse lugar. E como nós estamos num cenário de Guerra Fria, existia toda uma preocupação sobre, beleza, mas quem é de fato esse homem? Será que ele pode ser uma preocupação para nós aqui no Japão? Por isso fizeram uma grande tentativa de investigação com esse homem, e ele demonstrou de fato até uma certa irritação, como se aquele cenário que ele estivesse passando fosse muito confuso, do tipo, como assim vocês não conhecem Taurê? Eu já fiz muitas dessas viagens. Ele chegou a apresentar até mesmo a CNH, a carteira de motorista dele. Ele chegou a mostrar documentos de bancos de Taurê, mas que ninguém conseguia identificar, ninguém conseguia encontrar nada sobre esse lugar. Então, continuaram com a investigação, até porque os agentes de imigração acharam extremamente estranho, um homem que estava até incomodado com aquilo. Colocaram ele dentro de um hotel, de um quarto de hotel, até para que eles pudessem investigar enquanto ele estivesse ali dentro. O problema foi que eram guardas vigiando esse homem. O problema foi que na manhã seguinte, quando eles chegaram no quarto de hotel para buscar esse homem, ele havia desaparecido. O que é muito estranho, porque era o último andar do edifício, existia apenas uma janela que estava trancada e selada, ou seja, a fuga era totalmente impossível. Agora, como esse homem conseguiu simplesmente desaparecer é o que torna essa história mais interessante. E o mais estranho de tudo, além disso, a porta ainda estava trancada quando eles chegaram. A janela parecia estar intacta também. Isso, todos os documentos, a sua mala, tudo o que existia havia desaparecido. Então essa é a famosa história do Homem de Taurê, de um país que ninguém conhece, que simplesmente desaparece sem deixar nenhum vestígio, nada. Existem várias teorias para poder explicar o que de fato aconteceu. E a gente vai explorar 5 delas. A primeira delas é a questão que talvez o Homem de Taurê possa ter passado por uma viagem entre universos paralelos. Então a gente já viu bastante na Marvel sobre multiverso. E se talvez esse Homem de Taurê, que a gente não sabe o nome dele, ele estava em um universo paralelo ao nosso e ele foi transportado por alguma falha, algum erro ali no momento entre os universos que poderia ter existido. Às vezes o Loki acabou colocando a faixa errada ali do universo. E nisso ele acabou indo para o nosso universo. E nisso, que para ele era algo normal fazer uma viagem de negócios de Japão até Taurê, podendo ser uma coisa totalmente impossível no nosso universo. Então por isso que uma das teorias diz que, na verdade, o que aconteceu foi uma viagem entre universos paralelos, e quando perceberam essa falha, seja lá qual empresa que trabalha com isso, talvez a TVA da Marvel aí percebeu essa falha, eles tiveram que corrigir esse problema e tiraram esse homem ali daquela prisão que fizeram e devolveram ele para o universo original.
Essa é uma das teorias que se conta sobre o Homem de Taurê. A segunda seria um pouco menos extravagante do que essa, claro, mas poderia ser uma viagem no tempo. Às vezes esse homem viajou do futuro, estava no futuro, ele veio para o passado, onde no futuro de fato exista essa região chamada Taurê. Sei lá, 1000 anos no futuro. E por algum problema ali de alguma tecnologia, alguma coisa do tipo, isso acabou acontecendo e ele, sem perceber, acaba sendo levado ao passado. Essa é uma segunda teoria, não vi muitas pessoas falando sobre ela, geralmente a galera gosta mais do multiverso, que é mais divertido também imaginar essa, mas essa é uma das teorias que o pessoal traz também. A terceira teoria é um experimento secreto ou tecnologia desconhecida. E aqui o pessoal traz essa teoria como se talvez esse homem fosse parte de um experimento governamental, alguma coisa um pouco mais secreta, que ele tivesse que de fato testar alguma tecnologia como uma camuflagem ou uma ilusão e ver se era possível de fazer uma fuga quase que perfeita. É uma teoria muito mais doida do que as outras de cima, porque as de cima ainda se consegue especular e imaginar. Essa ele tenta trazer um pouco mais para uma realidade de tecnologia desconhecida, mas me parece que o trabalho todo para poder fazer esse teste poderia ter sido feito em outro lugar, então eu acho que de todas as teorias essa é a mais sem graça. A quarta teoria, e essa é uma das que mais faz sentido, é a questão da falsificação de documentos. E aí, o que a gente precisa entender? Pesquisando em outros fóruns, né, e eu fiz bastante pesquisa em outros idiomas para poder entender sobre Taurê, existiu um homem chamado John Allen Zukar Zegros, deve ser assim que se pronuncia o nome dele. E ele foi preso no Japão em 1960, suspeito de falsificação de documentos. E esse homem ele chegou a utilizar cheques falsos, relacionados a várias instituições financeiras. Ele afirmou ser embaixador de um país fictício. Então, assim, existiu esse homem, ele foi preso, ele tentou suicídio antes de ser deportado para Hong Kong. Essa é uma das teorias mais plausíveis que possa existir sobre esse caso. Que na verdade esse homem era um homem já procurado, era um homem que já passava vários tipos de falsificações de documentos e talvez possa ser o nosso Homem de Taurê. E a última teoria é que é nada mais nada menos do que uma lenda urbana. E por que essa teoria tem ganhado relevância dentro das grandes teorias sobre esse caso? Porque em 1981 esse conto, né, esse Homem de Taurê, ele surge pela primeira vez dentro de um livro chamado The Directory of Possibilities, de Colin Wilson. Ou seja, essa história só passou a de fato existir entre as pessoas em 1981. E se de fato essa história só foi uma história inventada dentro desse livro, mas lembrando que esse livro nada mais é outros contos ou outras histórias de coisas bizarras, de coisas estranhas que aconteceram, ou de eventos paranormais e não documentados em jornais japoneses daquela época. Então, que tudo indica que esse livro talvez seja, talvez não seja, de lendas, mas ao mesmo tempo sejam de relatos de pessoas que trouxeram isso para Colin Wilson, ou ele simplesmente pegou histórias e trouxe para esse livro. Relembrando, viagem entre universos paralelos, viagem no tempo, experimento secreto ou tecnologia desconhecida, falsificação de documentos ou uma lenda urbana. E agora é a hora que a gente entra na minha e a sua visão. Na minha visão, esse conto me parece ser um pouco real. Porém, o que me leva a crer nisso é que uma história bem feita, ou uma história tão bizarra como essa, se fosse de fato desenhada para que fosse ser algo fictício, provavelmente esse autor poderia ter utilizado essa história para fazer um conto maior, uma trilogia, alguma coisa mais estruturada. E não foi o caso. Pelo que eu estava lendo, esse livro do Colin Wilson, ele traz cerca de outras 500 outras lendas urbanas. Ou seja, ele simplesmente pegou essa história de Taurê, colocou no meio de várias outras, e a gente como população, ou os leitores do Colin, pegaram essa história e deram um pouco mais de ênfase a ela. Então não me parece ter sido algo que ele de fato queria ter feito quando ele colocou no livro. Ele possivelmente não queria que essa tivesse sido uma das grandes histórias daquele livro,
mas acabou se tornando. Então, como um autor, né, como alguém que tivesse escrito algo de ficção ou alguma coisa que poderia ser uma história muito maior pra frente, ele poderia ter utilizado essa história de uma outra forma, e não foi o que ele fez, ele simplesmente jogou ela de qualquer forma. Então, na minha visão ele só escreveu uma história que de fato foi contada para ele, que ele já sabia que outras pessoas já tinham ouvido aquilo também. Também parece ser uma coisa nova quando ele escreve, parece ser uma coisa mais popularmente conhecida, essa história, essa lenda urbana. Mas também a diferença de 1981 para 1954, que é quando se conta essa história da Guerra Fria, não é tão longe um ano do outro. Por que ele falaria tanto sobre uma história de multiverso em 1981, se não fizesse tanto sentido naquela época esses termos, por assim dizer? Eu acredito que essa história de fato aconteceu, mas talvez não com todos os detalhes que nós temos, ou da forma que eu contei pra vocês. Imagino que algumas coisas possam ter sido adicionadas, algumas coisas possam ter sido inseridas para que a história ficasse mais divertida ou mais curiosa, mas eu imagino que de fato um homem entrou em um aeroporto e tentou se passar ou tentou falar alguma coisa como se ele fosse de uma região que não existisse. Essa é a minha crença, analisando todo o entorno, analisando todas as não evidências, né, porque não existem evidências dessa história, mas é o que eu acredito que de fato uma lenda dessa tão bem construída como essa foi, provavelmente poderia de fato ter acontecido. Então essa é a minha visão e eu quero saber de vocês. Qual é a sua visão sobre o caso de Taoré? Conte aqui nos comentários e vai ser legal. Vai que você descobre que mais pessoas também acreditam nessa mesma visão que a sua. E a gente fica por aqui nesse vídeo e encontro vocês no próximo episódio. Até mais!